Se a sua empresa está pegando fogo, sabe, que você não sabe nem para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar a jogar água, a apagar, a abrandar aquele fogo. Meu convidado de hoje, ele é especialista em pessoas, é um cara que entende muito de vendas e também da jornada do cliente. Ele é sócio e diretor comercial da DRS Advogados Associados e um cara que entende muito dessa parte de cultura empresarial, do que fazer, do que não fazer, de uma coisa que a gente deixa acontecer muito, que é no último segundo, no último minuto, a gente quer procurar a ajuda de um advogado. Ele hoje, ele vai desmistificar todo esse universo e aconselhar a gente aqui de uma forma que a nossa empresa consiga voar. O nome dele é Gabriel Valadares. Seja bem-vindo, meu grande Fala, Marcos. amigo. Prazerzão, cara. Cara, que bom que você veio, irmão. Prazerzão vir aqui. Sempre você. A agenda sempre lotada, mas a gente consegue dar um Graças a jeitinho, Deus, né? né? Para ajudar os outros, a gente dá esse Com jeito, né? certeza. É mais do que importante tirar um tempo para divulgar o que a gente conquistou ao longo dos anos, né? Com certeza. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Cara, de onde começou, de onde surgiu essa vontade de trabalhar com departamento comercial e na área jurídica? Eu posso chamar, Sim, posso falar assim, não posso? sim, pode. Como é que começou, cara? Cara, então, desde muito novo mesmo, 10, 11 anos de idade, eu Caramba. comecei a ter contato com vendas. Meu pai, meu padrinho, meu avô trabalharam Uhum. na área de vendas, então meu pai sempre foi vendedor de carro, servidor público hoje, mas sempre teve um contato muito forte com o comercial. E até pelo juridiquês da minha família, então pai advogado, tio advogado, Uhum. avô advogado, a gente começa a pegar desde cedo ali a ideia do Sim. profissional do direito e acumular com a parte de vendas, né? Hoje o Uhum. profissional, o advogado que não se vende, não chega em lugar nenhum. Mas você concorda comigo que a maioria não sabe, não se considera um vendedor. Então, mas eu diria que quem vende não passa fome, né, Com Marcos? certeza. Se eu Então, concordo. o profissional, existem profissionais e profissionais. Então, o profissional hoje que ele aprende a se vender, aprende a vender o seu negócio, ele tem um diferencial muito grande, né? Cara, com certeza. Hoje o mundo não é dos que são mais profissionais, hoje o mundo é dos que mais aparecem. Com Então, certeza. Os que mais conseguem reter a atenção, conseguem exatamente. encantar, se tornar interessantes, com certeza, concordo contigo. Então, hoje, num mundo de redes sociais, de informação, é muito importante a gente ter um posicionamento, a gente ter uma presença digital e, mais do que isso, um serviço jurídico, uma bagagem por trás que acompanhe toda essa maquiagem da venda. Né? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Então, hoje, você tem uma maneira diferente. Já vi que tem uma maneira diferente de ver o direito. Sim, A venda, que é um serviço, né? sim. Você vende proteção, você vende soluções. Como é que é a sua maneira de ver hoje, com esse olhar mais comercial? Então, muito do profissional advogado a gente associa ao problema, ao incidental. Uhum. Mas hoje as pessoas precisam entender a importância de um consultivo na sua empresa. Então, Perfeito. o advogado de fórum, o advogado porta de tribunal está acabando. Que legal, né? Esse advogado vai acabar. Hoje o que a gente tem muito é a presença do consultivo, do planejador. Uhum. E isso para as empresas faz toda a diferença. Não é que a gente retira o problema. Entendi. Quando o problema chega, a gente tem uma estrutura para lidar com ele de uma maneira muito mais tranquila, muito mais branda, gerando muito menos prejuízo. E só uma curiosidade, como é que funciona isso nesse... Porque hoje em dia o direito ele tem algumas Sim, normas. Você não pode sair. exato. Tem gente que faz, Tem. mas acho que esse não, acho que não é o caminho mais correto. Como é que você enxerga isso? Como é que é a tua estratégia? Como é que você vê o teu cliente? Como é que você enxerga esse caminho, essa jornada? Cara, hoje a OAB impõe algumas limitações, então você não pode ostentar naquele sentido que a gente vê muito em tráfego pago hoje em dia. Hum. Quer saber como eu cheguei aqui? Arrasta para Ah, cima. entendi. Então hoje a ideia do direito é o posicionamento de autoridade. Tá, legal. Então a gente se coloca como autoridade, até pelos nossos clientes, então provas sociais, Uhum. nós temos Legal. posicionamento de internet, do Instagram Uhum. e a arma mais poderosa de hoje em dia, que é a indicação. Caramba, então tem muito, Muita indicação. muito contrato por indicação. Muito. Tá. E então assim, a DRS hoje ela tem uma especialidade em algum setor ou ela é mais, ela consegue alcançar vários, como é que eu posso dizer? Vários setores do Vários do direito. jurídico, Bom, hoje a DRS é um escritório 100% voltado para o empresário. Isso não quer Uhum. dizer que a gente é um escritório 100% empresarialista. Entendi. Nós atuamos no modelo full service, então dentro do Uhum. escritório nós temos uma equipe multidisciplinar, Uhum. voltada para todas as áreas do direito, Entendi. mas o nosso público-alvo é o empresário.
Então eu gosto de chamar o escritório de descanso empresarial. O empresário leva a empresa e nós atuamos numa vertente consultiva de identificação de problemas. Hoje muita gente, Marcos, Uhum. a frase que eu mais escuto hoje em dia é: eu nem tenho problema jurídico, eu nem tenho demanda. Mas a Sério? pessoa nem sabe. A pessoa não O sabe. risco que tá correndo. Exato. O risco está correndo, às vezes tem algo ofuscado ali pela correria do dia a dia. Às vezes o grau de importância que ela dá para um contrato, para a jornada do cliente dela dentro da empresa, juridicamente falando. Então, Uhum. hoje a gente vive num mundo de internet, mas as pessoas não sabem que sem um termo de concessão de uso de voz e imagem, Sim, ela pode ter um problema muito com grande. certeza. Então, Já tive lá atrás e tive que fazer. pois é. Então, hoje o nosso papel é identificar a jornada do cliente dentro da empresa, Uhum. parametrizar isso juridicamente. E o que que eu vendo? Eu não vendo serviço jurídico, eu não vendo ação, eu vendo tranquilidade. Legal. Eu vendo segurança para o seu sonho. Uhum. Sim. Você aqui, mais do que ninguém, sabe que quantas vezes você trabalhou até mais tarde? Já pensou se isso tudo fosse por água abaixo? Em um dia, em uma semana, imagina. Sim, é Loucura, muito cara. rápido. É muito rápido. E, não, eu vejo que a gente, nós empresários, principalmente no início, a gente não mensura muito esses riscos. Na verdade, até eu diria que não dá para Não mensurar. dá, a correria é muito grande. É, você tem que ir, mas assim, tem algum momento que você tem que dar o estalo e procurar uma assessoria, procurar uma ajuda. Hoje o melhor momento para você contratar uma assessoria jurídica é agora. É o momento que você está. O ideal é antes, mas já que você não contratou, porque a gente tem que parar com a ideia de querer abraçar o mundo, de querer Entendi. fazer tudo sozinho. Uhum. Hoje a gente paga por uma economia de tempo e por uma Entendi. garantia de sucesso. Entendi. Então o escritório trabalha nessa vertente. Então nós temos um modelo de business solution, nós entramos dentro do negócio do empresário, Uhum. fazemos o levantamento dos problemas principais, traçamos um escopo e em paralelo a isso a gente lida com as demandas pontuais que aparecem. Me dá um exemplo assim de demandas pontuais, me dá um exemplo de alguma solução que vocês resolveram ultimamente aí pra gente tangibilizar o Bacana. trabalho. Cara, a gente trabalha hoje com várias clínicas médicas. Legal. Então, um contrato de paciente, um contrato de voz e imagem, como eu já tinha falado, um Uhum. termo de consentimento informado da consulta, Uhum. um checklist pré e pós-operatório para que esse médico não seja responsabilizado por irresponsabilidades do paciente. Entendi. Então, você faz uma cirurgia hoje. A orientação é clara. Não faça exercício por 2 semanas. Se você faz um exercício, você tem algum problema? Para quem você vai olhar? Para o médico. E culpá-lo dizendo Exato. que não foi bem atendido, não foi bem acompanhado, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, de demandas pontuais, nós temos contratos com fornecedores que aparecem, negociações que aparecem, algumas soluções de planejamento baseados nas ideias. Então, expansão. Ah, Gabriel, quero expandir o meu negócio, você acha que é viável? Quero abrir uma holding, que é muito do que se fala hoje em Sim, dia. sim. Então, a gente traça um escopo principal e a gente tem os afluentes ao longo do caminho, ao longo da jornada. Cara, muito bacana. Quando você entra no empreendimento, então você já entra com um olhar Sim. diferente. Você já olha tudo que pode acontecer, tudo que não pode acontecer, tudo que já está acontecendo também, que acho que isso é muito importante A salientar. gente gosta muito de olhar para o provável, possível e remoto. Uhum. Então são as 3 possibilidades. Mas hoje, quando a gente entra numa empresa, a gente precisa ter um olhar crítico Ok. e um olhar bem paranoico mesmo, do que Legal. pode acontecer, porque hoje em dia a gente não consegue prever muita coisa. Né? Sim. Então, as revoltas do cliente, as reviravoltas de negociação. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que ele tem um auditório muito bem estruturado, muito bem construído. Ok. Recentemente ele recebeu a notícia de que o proprietário estava vendendo e ele ficou à deriva. Estava sem um contrato bem estruturado, então ele nos procurou, a gente resolveu toda a situação, mas são desafogos do dia a dia que podem aparecer E o de que uma esse hora cara para não outra. passou, né? Uma reforma de mais de R$ 400.000, imagina. Caramba, velho. Cara, e assim, você falou um negócio muito interessante sobre a melhor hora ser agora, mas você já devia ter feito isso antes. O fazer isso antes tem muito a ver com o acordo intersócios, Sim, porque você já define até mesmo como a sua empresa vai terminar. exatamente. Certa vez eu li um livro que chama O Livro Negro do Empreendedor. Eu aprendi, já viu esse livro? E ele fala justamente sobre isso. Ele fala, no primeiro dia que vocês decidiram ter uma sociedade, já decide tudo o que você vai fazer quando ela terminar. Pô, mas aí eu vou terminar, já vou pensar no fim. Eu não quero começar um negócio já pensando que ele vai terminar. Mas é justamente isso.
Porque quando agora tá todo mundo feliz, é um namoro, é uma coisa legal, mas quando o bicho pega, você tá querendo matar aquele caboclo. Comenta aí, Tem uma Gabriel, sobre frase que isso, eu cara. gosto muito, cara, que é: contratos são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra. Legal. O melhor momento para você fazer um acordo com o seu sócio é no momento que está tudo tranquilo, porque duas situações matam a empresa: Uhum. quando começa a entrar muito dinheiro ou quando para de entrar. Então, a frase que a gente escuta muito quando a gente vai fazer acordo de sócios é: queria ter feito antes. Bom. Porque a gente desenvolve, pega algumas rusgas do dia a dia e internaliza isso com o seu sócio. Então, fica muito mais difícil você entrar num acordo. Total. Além de que, no acordo de sócio, você consegue prever situações que são muito súbitas, né? Então, caso de falecimento do sócio, como vai Uhum. ser o procedimento, a exclusão do sócio. Então, é importante parametrizar isso logo no começo, para que Acontecer. quando o negócio estiver bem ou muito mal, a gente não precise entrar com um trabalho diferente. Eu vejo uns casos que acontecem muito assim, que eu quero que não aconteça comigo. A gente iniciou esse processo agora da criação do acordo intersócio. E uma coisa que esse consultor que fez comigo, esse início, esse acordo, ele falou assim: você imagina você numa empresa com sócios e numa situação que a sociedade não é familiar. Você fez sociedade com um amigo, com um cara que tem uma competência complementar à sua. Vamos fazer uma sociedade. O cara morre e os filhos que talvez queiram assumir. Só que aí você vai receber uma sociedade que você não quer, de fato você Exatamente. não quer mesmo, assim, de você falar, cara, se fosse um cara que fosse treinado, estudou, sei lá, estudou economia, finanças, ele vai assumir igual o meu sócio assumia, mas você não sabe, às vezes o cara não sabe Exato. de O nada. merecimento da sociedade, né? Então, hoje o que acontece muito é que as pessoas se afastam da sociedade ou se tornam ociosas com o tempo, o Uhum, sócio fica de mãos atadas. Então, o que a gente tem ali são sociedades sendo dissolvidas, sendo que com uma parametrização de um contrato simples, uhum, com a expectativa de nunca usá-lo, resolveria. total, Então, cara, é fundamental hoje um acordo de sócio dentro da empresa, um memorando de entendimentos entre os sócios, né? com certeza, cara, com certeza. Cara, pra gente fechar esse podcast assim, alto estilo, manda uma mensagem para os empresários que estão nos assistindo, o que eles podem fazer para se proteger, como que o Gabriel, como que a DRS Associados, advogados associados, pode auxiliar. Manda uma mensagem para a gente, por favor. Pessoal, hoje o principal diferencial de uma assessoria jurídica seria a atividade, no sentido de ir atrás de você para identificar os seus problemas. Afinal, você está contratando um especialista. Então, a assessoria jurídica não pode esperar que você nos procure. Além disso, é muito importante que vocês entendam que prevenir é muito mais barato do que corrigir. Então, ao longo da jornada de vocês, ao longo da trajetória da empresa de vocês, tenham ao seu lado um braço jurídico consultivo e para gestão de riscos, de crises, que assessorem o negócio de vocês e façam essa jornada muito mais tranquila. Essa jornada não precisa ser solitária. Cara, que bacana, cara. Gabriel, eu queria te agradecer, meu irmão, pela essa presença. Esse conteúdo é um conteúdo que muito me interessa, porque, de fato, eu não sei se você tem alguma métrica, mas eu acredito que acontece muito. Você tem alguma métrica de quantas empresas. E o Gabriel falou de uma forma muito delicada, viu, gente? Porque na verdade não é dissolver Uma uma sociedade. sociedade. É acabar com o teu sonho, É, irmão. É acabar com a tua empresa. É uma coisa que poderia estar voando, poderia estar gerando. Até ser vendida, quem sim, sabe, e acaba indo pro buraco por exatamente. conta de De uma. rusgas do dia a dia, né? Então, cara, é importantíssimo ter uma assessoria ali preventiva que fale teu Não negócio. deixar o incêndio. Cara, hoje, assim como o médico, né, as pessoas nos procuram muito mais quando já há um problema. E como eu Sim. falei aqui, corrigir é muito mais caro do que prevenir. Então é importantíssimo, né? E, pô, foi um prazerzão, Marcos. Gabriel, obrigado. Galera, seguinte, ó. Vou deixar os contatos aqui do Gabriel. Fala teu Instagram. Meu Instagram é underline Gabriel Valadares. O da empresa tem? Tem DRS Advogados Associados. @DRS Advogados. Site, vamos deixar algum contato? DRS Advogados também. O contato pode ser no meu, 619-8134-6660. Galera, não deixa o fogo pegar, porque pode virar tudo cinzas. Isso foi uma coisa que eu passei, é um risco que a gente corre, a gente não percebe o tanto que isso é perigoso,
que pode acabar com aquele sonho, com aquele desejo que você tem de fazer acontecer, do seu propósito dar certo. E acontecimentos que acontecem, o tempo todo está acontecendo coisa nova, tá? A gente não controla o destino, então ter realmente esse apoio, ter esse suporte, ter, como o Gabriel falou, essa tranquilidade é fundamental. Então, não deixe de ter uma assessoria, procure o Gabriel. E, ó, galera, eu quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado mais uma vez por tudo, por essa audiência, por esse convidado massa. Gabriel, muito Um obrigado abraço, por essa consultoria, cara, muito obrigado por obrigadão. essas informações. E até o nosso próximo Viva Voz podcast. Valeu!